Quando você vende um imóvel na pessoa física ou jurídica, todos pagam imposto sobre o ganho de capital. A União Federal concede isenção para integralizar os bens da pessoa física para a pessoa jurídica, para incentivar a economia, e porque ela, lá na frente, pretende receber o ganho de capital. A União vai cobrar o imposto sobre o ganho de capital pelo imóvel vendido pela pessoa física ou pela pessoa jurídica. Só que se o imóvel for vendido da pessoa jurídica, a depender da classificação contábil que ele tem lá dentro, pode sair incrivelmente caro. O imposto de renda incidente sobre o ganho de capital da pessoa jurídica é de 34%, muito acima dos 15% da pessoa física. Mas não se preocupe, existem algumas soluções para isso. E é óbvio, tudo que é problema que nasce relacionado à holding familiar, nós buscamos desenvolver soluções. A primeira solução é desintegralizar o bem imóvel. E isso é muito fácil de se fazer. A holding normalmente não é desenvolvida para abrigar bens que são para a circulação de renda da família. Como exemplo, a família tem um imóvel que está loteando para vender. Esse tipo de imóvel não é o tipo de imóvel que se coloca na holding. Colocamos na holding a casa do cliente, a casa de praia, o escritório. Isso tudo vai para a holding. Os bens que estão ali dando giro normalmente não vão para a holding, não para uma holding com esta finalidade. Então, o que acontece com os bens que estão dentro da holding quando eventualmente o cliente vai querer vender um desses bens? Na venda de um bem imóvel, já deixamos o cliente avisado. Se ele precisar vender, demonstraremos qual é a relação dos impostos. E o ideal é o cliente voltar a nós para executarmos para ele o ato de desintegralização, voltando o imóvel para a pessoa física. Com o imóvel na pessoa física, ele vende e paga os 15% sobre o ganho de capital. Esse imóvel, quando entra na pessoa jurídica, como ela não pode exercer atividade imobiliária sob pena de isenção do ITBI, nós fazemos o seguinte: esse bem imóvel entra na pessoa jurídica sem ter exercício de atividade imobiliária. Ele não entra classificado contabilmente como estoque, ele entra como propriedades para investimento. Um bem que é classificado como propriedades para investimento, na sua venda, gera um imposto enorme de 34%. Então, se for dentro de 3 anos e quiser vender esse imóvel, o caminho é desintegralizar. Agora, depois de 3 anos, nós sugerimos que a família adote um mecanismo de reclassificação dos bens. Então, se você decidiu vender algum bem, é só reclassificar esses bens, tirando da propriedade para investimento e reclassificando esses bens como estoque, via uma alteração contratual, informando que a partir de agora você também vai exercer uma atividade de compra e venda de bens imóveis. Por exemplo, com a reclassificação desse bem imóvel para estoque, o imposto de toda a tributação incidente não vai ser os 34% da pessoa jurídica, nem os 15% da pessoa física. Vai ser 6,73% sobre a receita bruta. Vai ser muito, muito mais barato. A tributação sai tão mais barata que o CARF, Conselho de Administração dos Recursos Fiscais, começou a crescer os olhos, alegando que não se pode fazer isso, porque estaria fazendo na prática uma espécie de fraude. Porque o seu objeto não é esse, você não exerce essa atividade e só está fazendo algo para poder se valer de um benefício tributário. Só que no sistema de holding existe algo muito mais complexo e existe uma mecânica de combater o CARF. Isso já foi feito por uma empresa com alguns bilhões de reais em imóveis, em bens imóveis. Eles fizeram uma cisão na empresa, onde surgiram duas novas empresas, sendo uma empresa nova com 700 milhões de reais em bens imóveis. Ao invés de fazer a reclassificação, ela já foi criada com esses bens já classificados como estoques e para venda. O CARF até tentou impedir que eles fizessem isso, mas não teve jeito. O TRF4, Tribunal Regional da Quarta Região, autorizou a utilização desse expediente e hoje formou jurisprudência no Brasil. Então, essa é a sistemática que nós desenhamos para este cliente bilionário. Mas é lógico que se o cliente quiser vender apenas um apartamento e fizer a reclassificação desse bem, o CARF não vai estar nem um pouco preocupado com isso. E aí, achou simples ou complicado? Deixe seu comentário.